Eu estava pensando aqui quanto tempo eu levei para decidir, né, escrever um livro e contar um pouco da minha carreira, né? Escrever o livro, tecnologia, carreira dos sonhos, comportamento e procedimento. Quando eu tive a ideia de escrever o livro, eu fiquei pensando assim, o que um profissional, eu lembrei de mim no início de carreira. Qual era a maior dificuldade que eu tinha quando eu comecei? E uma delas era que caminho que eu ia seguir dentro dessa área. Eu não comecei trabalhando em tecnologia. Eu estudei elétrica, trabalhei como eletricista de instalar lâmpada, instalar tomada, eletricista residencial. Eu estudei isso, fiz Senai 2 anos. Aprendi bobinagem, aprendi eletrônica, me encantei com eletrônica, gostei demais de eletrônica. E isso acabou me aproximando da área de tecnologia, de informática, né? E trabalhar com computador para mim, eu lembro na época, era algo assim que eu pensava, puxa, isso é coisa só para rico. Não para mim. Não, imagina. Eu trabalhava em chão de fábrica. Eu vou sonhar em trabalhar com computador? Não. E não é bem assim. Pode sim, a gente pode. Não é as coisas só para rico. Isso é coisa para qualquer pessoa. A gente, ó, a crença que a gente cria, que é só para rico, é só para tal pessoa, para tal classe. Não tem nada disso. É para quem quer fazer. É isso. É para quem quer fazer. Para quem quer ir fazer isso. E o interessante é que uma das dificuldades que eu tive no início da carreira era decidir. Porque eu comecei a trabalhar vendendo. Comecei a trabalhar vendendo. Eu vendia assinatura de internet. Era uma das coisas que eu fazia. Assinatura de internet batendo de porta em porta. Tem ideia? E não tinha... A internet não tinha lugar ainda. Eu estava vendendo uma vaga na fila, porque a internet, o servidor, ia ser instalado dali 1 ano. Eu estava vendendo uma promessa. Não sei, mas eu vendia. Eu consegui vender algumas coisas ainda. Eu vendi pouco, eles achavam que eu vendia pouco. Mas olha o que eu tinha que vender. E eu nunca tinha acessado a internet na minha vida. Eu não fazia ideia de como era. Eu só sabia na teoria que tinham me explicado como é que era a internet. E aí, em cima dessa teoria, eu buscava dar um jeito de ficar algo interessante para vender. E sim, eu consegui vender. E o interessante é que comecei assim, eu achei muito legal o pessoal da área de técnica, quem trabalhava lá no laboratório consertando computador. E tinha que pegar, justamente tinha reparo em placa eletrônica, e daí ligou o que eu tinha estudado. E eu passei a me interessar muito sobre isso ali. E aí, no momento que deu certo, saí dessa empresa e fui procurar alguma vaga de estágio, até que eu consegui. E aí eu lembro que eu comecei o estágio, eu comecei já em 2 áreas. Meio período na área técnica, consertando computador, impressora, fazendo reparo em placa, limpando, fazendo faxina, né? Assim, fazendo várias outras coisas que o estagiário tem que fazer no ambiente, varrer, limpar o setor, todo mundo faz uma hora da bagunça, quem limpa é o estagiário, fazer banco, fazer café, enfim, todas essas coisas. Eu acho que vocês já passaram por isso também. E, por outro lado, aí, num outro período, eu ia trabalhar na área de programação, aprender COBOL. Eu trabalhei com COBOL 10 anos. E, sim, eu vou dizer que eu, certo, se tinha pecados para me pagar para as próximas 10 encarnações, eu acho que eu paguei, se existe encarnação. Porque não foi fácil para mim aprender a programar. Eu tive muita dificuldade, tive mesmo. Para entender lógica, entender como funcionava, porque nunca tinha visto, eu não estudava isso, nunca tinha estudado. E a única coisa que tinha na estante eram livros. Livros todos em inglês. Meu inglês também, vai me perguntar o inglês que eu tinha. Zero, é o inglês que aprendia na escola, que talvez muitos aí já aprenderam. Mal sabia o verbo to be. Então, e tinha que estudar pelos livros. O programador sênior, ele tentava, ajudava, mas ele tinha as atividades do dia dele, tinha que atender, tinha que prestar suporte, tinha que resolver coisas, tinha empresa parada, não conseguia emitir nota, ele tinha que fazer acontecer.
E nos horários que ele podia, ele passava ali um programa, ó Deus, faz cópia dessa rotina para essa, tá vendo esse if aqui? Ó, tá dizendo tal coisa, então tenta mudar para outra. E passar algumas orientações, eu ia indo. Fiquei muito tempo sendo o braço ali direito dele, ajustando, alterando conforme as orientações dele. E comecei realmente dessa forma. E aí ficava aquela coisa, puxa, vou seguir o quê? Trabalhar como programador ou trabalhar como técnico? E praticamente essas duas áreas, duas vertentes que tinha na época. Ou trabalhava consertando computador, né, montando redes, que era algo nobre. Nossa, eu lembro que a primeira rede Novell que eu fui implantar sozinho. Depois a rede Windows. Tudo era com cabos de cabo coaxial, né? Ou seja, eram redes seriais. Se um dos computadores tivesse com um cabo um pouco desencaixado ou mau contato, parava tudo. Você não sabia onde é que estava o problema. Você tinha que ir computador a computador, ajustando até que identificasse o que era. Terrível. Felizmente melhorou isso. E essa inovação é contínua. É contínua. Bem como a área de tecnologia. Na época tinha praticamente duas vertentes. Hoje são dezenas e dezenas de funções que tem na área de tecnologia. Se a gente fala de programação, o leque de linguagens de programação que tem hoje, de plataformas, é gigante. Na época não se falava de UX, né? User Experience, um profissional para isso. Hoje é um profissional muito cotado. Ele é literalmente caçado no mercado, um bom profissional de UX. E para a parte técnica, a gente falava, quem implantava redes tinha uma respeitabilidade maior dentro da área de TI, tinha um conhecimento maior de infraestrutura. Hoje a gente fala praticamente de quem trabalha com segurança de informação. Não tinha esse personagem específico de segurança, não. Quem estudava redes, estudava segurança, estava ali junto. Você estudava ali o básico, eu fazia o básico, vou dizer. O que eu fazia da época e o que se faz hoje relacionado à segurança, não tem comparação. Mas não tem comparação mesmo. Então, essa evolução da área abre muitos mercados. E nesse livro, justamente, eu abordei isso. Em cima dessas dificuldades que eu tive no início de carreira. E, claro, dificuldade de montar um currículo adequado, dificuldade de se passar numa entrevista. A gente sabe que tem empresas que fazem várias etapas de entrevista. E isso eu também abordo ali. Várias dicas bem valiosas realmente para que você tenha uma performance melhor. Preparado, eu sei que você vai estar. Mas sempre tem alguma dica, alguma informação que possa complementar o que você já sabe. E para os profissionais que têm interesse em fazer transição, é programador, quer trabalhar como técnico, quer virar gerente, sobre isso também eu comento muito ali. E não custa sempre dizer, como o livro fala de comportamento e procedimento, é sem dúvida uma aliança dessas duas palavras que torna um profissional realmente diferenciado no mercado hoje. Tenha certeza disso. A maioria dos profissionais são dispensados, que saem de equipes, que são tirados de um projeto, não é por parte técnica. A maioria das vezes é por comportamento. E o comportamento, parece algo tão simples, mas acredite, não é. E você percebe no meio do teu trabalho pessoas que têm maior facilidade de comunicação, nem é só comunicação, mas que são reais, que são espontâneas, que são verdadeiras, né, que não vão além do ponto que sabem que podem ir. Então, comportamento é muito importante. Você levar uma pessoa que está despreparada para falar diretamente com um diretor em um cliente é um desastre. Dependendo da postura dele, pronto, você perdeu o cliente. Ele não vai querer que esse cidadão atenda ele, atenda a empresa dele, queira circular da empresa dele.
dependendo da postura. Então, assim, perfil. Você ter um perfil adequado é muito importante. Você trabalhar em você isso. E existem vários detalhes sobre isso. E eu não estou falando aqui nada, nem entrando em nenhum mérito, independente de qualquer característica que você tenha. Mas o perfil e ter um comportamento adequado. E o outro aspecto que fala no livro também é essa questão do procedimento. Procedimento é realmente um sinônimo de organização. E ele, sem dúvida, vai sempre te levar por um caminho melhor. Pode ter certeza. Resolver as coisas no grito, ou no susto, ou no calor da emoção, a gente sabe que nem sempre dá certo. Ter procedimento é um caminho melhor. Às vezes é um caminho mais lento em algumas situações, mas ele é contínuo, ele é frequente, ele tem início, meio e fim. E ele tem o que se chama de uma direção. Ter direção, muitas vezes, poderia dizer que a maioria das vezes é melhor do que a velocidade. Tá? Seria essa a dica de hoje. Um abraço, até mais.